Olá, queridos, aqui com você novamente, sou o Bispo Zezinho do Evangelho e a Vida. O Evangelho e a Vida. Tem sido uma experiência muito linda compartilhar conhecimento com você. E antes de mais nada, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, desse o seu like, ativasse o sininho, compartilhasse com amigos, compartilhasse com irmãos no seu network de relacionamento nas nossas redes sociais. Vamos lá, nós estamos em YouTube, a Comunidade Cristã para Todos os Povos, e também no Instagram e no Facebook, CCTPSP. Novamente, CCTPSP, ok? Instagram e Facebook, vai lá, compartilhe, alguém pode e talvez vai ser transformado por uma mensagem do Evangelho e a Vida. O tema que eu acho muito interessante para os nossos dias: crises humanas e soluções divinas. Guarde bem isso. Crises humanas e soluções divinas. Cada momento será uma vertente diferente e hoje será sobre o medo. Gente do céu, o medo tem tomado conta da humanidade. Estamos vendo o que está acontecendo entre Rússia, OTAN, Estados Unidos e Ucrânia. O medo, a ameaça de bomba atômica, ameaça de terceira guerra mundial. Estão falando no novo vírus que será também mais mortal do que a Covid. Medo de o que vai ser dos próximos anos, né, da política, da geopolítica mundial. Aquecimento global, tempestades. Vocês viram o que aconteceu aqui no nosso querido litoral norte? Quanta gente, né? Vidas perdidas, então há medo de tempestades, medos de furacões, medo de ser assaltado. O medo tem tomado conta da nossa sociedade. Essa é a verdade. Mas existe uma solução divina para o medo, né? Nós vemos muita gente sofrendo com crises existenciais. Crises existenciais. Existe solução para as crises que nós enfrentamos, né? Crises emocionais. Então, o mundo está cheio de crises. Agora mesmo você pode estar passando uma crise de relacionamento. Gente, crise de identidade. Nesse mundo polarizado, estamos sendo bombardeados em relação a muitas coisas. Então o mundo está em crise, o mundo está doente. Mas existe um remédio divino para cada coisa? Eu garanto a você que sim. Então nós vamos trabalhar e eu quero que você me ajude, porque sabe, uma palavra certa, no momento certo, pode mudar a vida de alguém, pode mudar um casamento. Uma palavra certa pode transformar. Então, por favor, acompanhe, compartilhe, divulgue, porque a vida também é compartilhar conhecimento, compartilhar experiências, ok? Mas antes de mais nada, vamos orar, porque talvez você está enfrentando uma crise e a mão do Todo-Poderoso vai te ajudar. Ele está vivo no planeta Terra. Esta é a verdade. Vamos orar e que a presença dele te envolva neste momento. Vamos orar. Pai de amor, Deus de bondade, Senhor, nós estamos olhando para os céus, porque senão vamos ficar doidos.
É tantas crises que estão acontecendo que nós não conseguimos muitas vezes relaxar. Por isso nós queremos olhar para o céu, queremos olhar para o trono, olhar para aquele que tem todo o poder e que está acima de todas as crises. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, porque nesse momento talvez tem gente enfrentando crise com as drogas, enfrentando crises familiares, existenciais, sofrendo com medos, com traumas. Senhor, muitas vezes tem crise de sensatez, pessoas estão insensatas, pessoas não sabem lidar. Então nós pedimos, ajuda-nos a receber a Tua graça e termos uma experiência real com o amor de Deus e sermos transformados no nome de Jesus. Amém. Simples, não é, gente? A oração não é direito de alguma religião. Aliás, Deus não é propriedade particular de alguma religião. Deus, Ele vem para aqueles corações que estão abertos, não importa aonde que eles estejam. Bem, hoje nós vamos compartilhar sobre uma crise que nós enfrentamos diariamente. Eu sei que talvez na cidade em que você está, no bairro onde você mora, no condomínio, ou talvez no país que você mora, você não sofre de crises de medo, mas muita gente tem sofrido. Ontem eu estava com um conhecido meu, lá de Camboriú, e ele me disse que perdeu muitos amigos lá na Turquia agora, porque trabalha com exportação e muitos dos seus amigos empresários faleceram na Turquia. E eu penso, quanta gente não está com medo de um novo terremoto? Enfim, gente, medos de guerra, de terremotos, medos de ficar desempregados, medos e medos e medos. E como lidar com as crises de medo que vêm a nós? Pense nos medos que te atacam. Quais são os teus medos? Pense nisso. Bem, deixe eu compartilhar uma coisa importante, e isso vale para todos os tipos de crises humanas. Lembra-te que o que nós vamos trabalhar nesses 5 programas é crises humanas e soluções divinas. Não perca nenhum dos episódios. Mas pense bem, que tipo de medo você tem enfrentado nesse momento, nesta hora da sua vida? Que tipo de medo? Que tipo de medo? Mas todas as crises têm uma solução. Guarde bem, você vai me ouvir falar muito sobre isso. 4 Cs. 4 Cs. Cristo, cruz, cristão e cristianismo. Todos os tipos de crises humanas, elas vão ser superadas se você entender esses 4 Cs. Se você entender, se você receber. A primeira coisa para vencer as crises humanas é Cristo, gente. Apesar de ser coach de formação, não exerço. Apesar de ser delegado de direitos humanos, também não exerço. Mas eu tenho alguma pequena formação no entendimento do ser humano. Afinal de contas, são 40 anos como ministro do Evangelho, alguns anos dando cursos aqui e acolá, lidando com o ser humano. Então, eu, em parte, escrevi 4 livros que têm ajudado muitas pessoas. Um dos livros, são 500 mil de cópias no Brasil, Está aqui para vocês darem uma olhada.
Vocês poderão adquirir na editorailaros.com.br. Então eu entendo um pouquinho, muito pouco, da complexidade que é o ser humano. Mas só tem alguém que pode realmente nos ajudar. Cristo. Antes de falar sobre o medo, eu preciso te falar daquele que venceu o medo. Cristo. Se eu entendo o que Cristo fez por mim na cruz, se eu entendo a mensagem e a vida de Jesus, eu vou receber graça para superar os medos. Mas é Ele é a pedra angular, a raiz principal, o remédio que não falha, Cristo. Eu preciso ter uma experiência com o Cristo do Calvário. Sim, queridos, Ele deu a vida por mim. Preciso arrepender dos meus pecados e receber a Cristo. Assim eu me torno um cristão. Cristão é aquele que recebe a vida do Cristo. Então, Cristo, cruz, preciso entender a obra da cruz. Sabe, não é só apenas carregar uma cruz, é entender o que foi feito na cruz por mim. Então, Cristo, cruz, me torna um cristão. E aí eu vou viver o cristianismo que Deus quer que eu viva. Tá bem? Guarde isto. Cristo, cruz, cristão e cristianismo. Essa é a primeira coisa para superar as crises. Mas vamos lá. Sobre o medo. Medo significa ignorância. Coragem significa conhecimento real de Deus, de mim e do mundo que me cerca. Vou repetir isso. O medo significa ignorância. Porque muitas vezes nós não conhecemos de fato o poder do Deus que nós falamos que cremos. Bem, tem muitos relatos sobre o medo, mas uma coisa que eu quero te falar nesse momento é: nós, os seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Você tem que descobrir o DNA divino. Nós não viemos, que me perdoe os darwinistas, os evolucionistas, eu creio que nós como seres humanos evoluímos, claro. Eu estou aqui falando com você e milhares, talvez centenas de pessoas estão compartilhando, estão vendo esse podcast sobre crises humanas. Então, nós crescemos no mundo, em todas as áreas. Então, a evolução faz parte do DNA divino, faz parte. Era uma só língua no início da humanidade. E hoje, veja quantas nações. Então, o mundo, ele evoluiu em muitas coisas boas, outras coisas não tão boas. Mas o que acontece? As pessoas desconhecem que elas têm o DNA divino. Elas desconhecem o poder da atitude, por exemplo. Muita gente sabe orar corretamente, sabe ler e medita na Bíblia maravilhosamente, isso tem que ser feito, mas muita gente não conhece o DNA divino, que é tomar atitudes. Sabe, Deus colocou dentro de você uma capacidade de tomar atitudes em relação aos medos. Você está compreendendo o que eu estou compartilhando com você? Muita gente não toma atitudes. Não toma atitudes. Então, como vencer essa crise dos medos? Tomar atitudes. Então, fique até o final deste pequeno compartilhar, né? E compartilhe com outros também que estão precisando. Nós temos gente hoje sofrendo de doenças psicossocial. Você sabe o que é isto? A pessoa está com dor no estômago, dor de cabeça, dor nas juntas,
os médicos reviram aquela pessoa e não acham nada. Sabe o que é? Medo. Medo de sair na rua, medo de contrair um câncer, medo de ser assaltado, medo disso, medo daquilo outro, e aquele medo estoura em alguma parte do corpo. Os médicos reviram aquela pessoa e não acham nada, porque é medo, medo. Então veja a complexidade que é as crises do medo. Bem, deixa eu te falar uma coisa. Quando o medo bater a porta do seu coração, mande a fé abrir a porta. O medo bate, gente. Não adianta falar que não. O medo bate na nossa porta. Eu sou um homem que tem alguma experiência em lidar com o ser humano, mas tem horas que o medo toma conta da minha vida. E eu preciso colocar a minha fé em ação. Lembrar os pensamentos, as promessas divinas, para que aquele medo vá embora. Então, quando o medo bate a porta, não abra a porta para ele entrar. Ouça-me, a minha fé em Cristo me proporciona coragem para realizar aquilo que eu mais desejo. A minha fé em Cristo me proporciona coragem. Por quê? Foi Ele quem diz: filhinhos, eu estou com vocês todos os dias. Tome isso como prática da sua vida. Acredite. Não é promessa do Bispo Zezinho, é promessa divina. Eis que eu estou convosco todos os dias. Então, nesse momento, nesse dia, nesse ano, nesse período da sua vida, Ele está com você. Acredite. A grande diferença é que às vezes nós não estamos com Ele, né, gente? Mas Ele está. Então, se eu tenho certeza que Ele está comigo, como que eu vou temer aquele que tem todo o poder? Tá? Preste atenção. Aqui diz o seguinte, ó. E o Senhor nos encontra nos momentos mais difíceis da nossa vida. É na hora do medo que nós podemos ter uma experiência muito grande com o amor de Deus. É na hora do medo. Exemplo, gente, exemplo. Um dia Deus veio alguém que tinha um grande potencial. Alguém que tinha um potencial para ser um grande juiz. Né? Nós estamos sofrendo aí com juízes do Brasil, né? Mas Deus veio alguém que tinha um grande potencial de ser um juiz. Esse homem chamava-se Gideão. E quando Deus disse que ele ia ser o juiz de Israel, que ele ia fazer diferença naquela nação, ele falou: Deus, quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou o menor da casa dos meus pais. Eu sou o menor. Eu não tenho condições de ser o juiz. Gideão tremeu diante dos inimigos e estava lá dentro de uma cova, escondido. E Deus disse: você é um homem valente. Você tem força. É você que eu quero. E Gideão entendeu a mensagem divina e tornou-se um grande juiz de Israel. Mas por ele mesmo, o medo já tinha dominado ele. Bem, tem tantos casos, né? Quando o medo atrapalhou a vida das pessoas. Exemplo, é o caso do melhor rei de Israel, Davi. Eu já estive lá em Israel, mas se você perguntar para qualquer judeu do mundo qual foi o melhor rei da história de Israel, vai ter um só nome: Davi. Mas esse homem tornou-se o que tornou porque ele venceu o medo. Bem, você que talvez já ouviu falar da história de Davi e Golias, é muito interessante. Você pode ler lá na Bíblia, em 1 Samuel, no capítulo 16, 17, está lá a história de Davi. O grande Golias,
E, curiosamente, eu estive lá no Vale de Elá, quando o rabino conhecido nosso lá em Israel nos levou para conhecer o Vale de Elá. E quando nós chegamos, ele disse: gente, foi aqui que o Golias, o inimigo de Israel, perdeu a cabeça. Foi aqui que Davi venceu o Golias. Lindo isso, estar ali naquele lugar tão histórico. Mas, gente, sabe por que Davi foi o que foi? Porque ele venceu o medo. O povo dele ficou tremendo de medo diante do Golias. Mas Davi, ele falou para o Golias: eu vou contra ti, em o nome do Senhor dos Exércitos. E com aquela pequena arma, aquela funda, digamos, aquele estilingue, o Golias caiu. Davi cortou a cabeça e a partir daí tornou-se o grande líder de Israel, porque venceu o medo. Sabe, o medo amarra o seu potencial. Tem gente mais capacitada do que eu, tem gente mais inteligente do que eu, tem gente mais bonita do que eu, tem gente mais rica do que eu. Então você se coloca lá embaixo e coloca os outros no pedestal lá em cima. Por favor, tome uma atitude em relação aos seus sentimentos de incapacidade que te trazem medo. Tome uma atitude. Tome uma atitude, não coloque as pessoas que são mais que você num pedestal inatingível. Não faça isso. E não coloque as pessoas que são menos de você como se que elas não fossem nada. Apenas viva a sua identidade. Supere essas crises, que você não tem condições. Então, o medo fez de Davi o melhor rei de Israel. O melhor rei de Israel. Sabe, tem um medo que tomou conta de todos os discípulos de Jesus. Todos. Por quê? Eles conviveram com Jesus. E de repente, o Senhor é crucificado, colocado em um túmulo. E o que os discípulos então pensaram? Se fizeram isso com Jesus, o que não vão fazer conosco? E eles entraram dentro de uma casa e ficaram ali com muito medo. E Jesus apareceu e disse: não temais. Pronto, o medo foi embora. Então, gente querida, o medo paralisa, o medo nos acovarda, o medo traz doenças, o medo traz síndrome de pânico e muitas vezes os medos são apenas imaginários, não são realidade. Mas você percebe que é preciso estudar como vencer o medo. Bem, eu quero dizer uma coisa para você. Muitas vezes você foi gerado num ambiente de medo, sabia? Foi gerado num ambiente de medo. Foi gerado num ambiente de medo. A sua mãe, medo de não dar conta de criar, ou às vezes uma gravidez indesejada. Não importa como esse medo entrou. O que importa é que ele vai sair. Medo de dirigir, medo de andar de avião, medo de ficar só, medo de abandono, medo de separação da família, medo de amar, medo de confessar algumas coisas que devem ser confessadas, medo de perder, medo de crescer, medo da verdade. Tem tantos medos, gente, mas a solução divina rapidamente é esta. Primeiro, ter uma experiência real, não é uma experiência só de mente, uma experiência real com o Senhor Jesus, porque Ele disse: não temais, eis que eu estou convosco todos os dias. Outra coisa, compartilhar sim com alguém experiente na vivência humana. Talvez precise de um profissional, mas não deixe esse medo te dominar. Bem, eu quero dizer uma coisa também. Aí você tem o nosso Zap amigo,
Você tem o Instagram, o Facebook, pode estar lá, Bispo Zezinho, Amor e Fé, YouTube, Instagram, Facebook. Você pode estar lá também no YouTube, Instagram e Face da Comunidade Cristã para Todos os Povos, CCTP SP, ok? YouTube, Instagram e Facebook. E também tem aí o nosso Zap Amigo, tá bom, queridos? Você pode estar em conexão conosco, queremos te ajudar a vencer as crises do medo, ok? Fique ligado conosco e eu tenho certeza que o amor de Deus vai te ajudar e muito, ok? E o pensamento do dia que eu quero deixar para você é um pensamento que eu mesmo escrevi dizendo o seguinte: Deus está perto daqueles que estão longe do mal. Quanto mais próximo dele, mais longe você fica do mal, ok? Vamos orar e compartilhe com seus amigos. Dê o seu like, ative o sininho. Essa é uma jornada que pode construir um mundo melhor, ok? Vamos orar. Pai de amor, Deus de bondade, de graça, Senhor, muitos dos meus queridos estão sofrendo com medo. Eu tenho certeza, Pai, porque eu convivo no dia a dia com muitas pessoas e o medo tem destruído muita gente bela, muita gente que tem capacidade, mas está paralisada com os medos. Eu te peço, meu Deus, que nesta hora o poder do Espírito Santo entre em cada coração e mande embora todo o medo, como está escrito, o perfeito amor lança fora todo o medo. Graças a Deus. Queridos, então, veja bem, no nome de Jesus, se você está em São Paulo, nós estamos na Rua Guararema, 398, no bairro Bosque da Saúde. Temos lindas reuniões de celebração, às quartas-feiras, às 20 horas, e no domingo, às 17h30. Venha estar conosco, queremos te abençoar, te dar gratuitamente este livro nosso, Orações de Todos os Dias. Será um presente para você. Se você quiser, também podemos te mandar o livro digital, ok? Deus te abençoe. Não perca essa sequência, Crises Humanas, Soluções Divinas. Até o próximo, te espero.